É isso aí, galera, aqui é o Dr. Reclama e hoje vou fazer um vídeo dando a minha opinião sobre o Zenpone, né? Falando um pouco do que eu achei da usabilidade dele, dizendo para vocês que eu desinstalei meu aplicativo, os meus aplicativos principais e passei para ele e fiquei uma semana usando esse aparelho, né? Então eu quero dar as minhas considerações e falar também algumas coisas que, tipo, cara, eu não gostei, tá? E como eu sou o Doutor Reclama, o cara que só reclama, vamos falar hoje sobre algumas coisas que eu achei que não eram tão legais assim como deveria, né? Vamos começar então falando, eu vou começar falando basicamente o seguinte, galera. Eu instalei todos os meus aplicativos aqui, migrei do meu Moto G100 para esse aparelho. E vou te falar hoje porque eu senti saudade do meu Moto G100. E você pode enlouquecer ou não, mas vou te falar porque eu senti saudade do Moto G100. Primeiramente, queria dizer para vocês que quanto a desempenho, o aparelho realmente ele tem um puta desempenho, né? Esse aparelho aqui, no caso que eu recebi, ele tem 16 de memória interna, LPDDR5, né? E 256 de espaço interno, que é mais do que o necessário para um cidadão normal. Lembrando que no meu Motorola eu tenho 12 de RAM e 256 de espaço interno. Mas eu vou te falar o que eu achei, o que aconteceu, cara. A bateria é de 4.000 mAh e esse aparelho aqui, velho, quando você coloca um monte de aplicativo nele, ele esquenta, velho. Ele vive quente, tá? Você bota um monte de aplicativo nele, ele vai esquentar. E, obviamente, se você precisar de desempenho para jogo, para editar um vídeo, realmente ele vai se puxar, ele vai te surpreender, né? Quanto a isso, posso te dizer que ele vamos dizer, 15%, 20% melhor do que o Moto G100. Mas, em compensação, me deixou engatado, tá? Vou dizer para vocês que todos os aplicativos que eu uso aqui no meu dia a dia, ele estava dando aí 7 horas, no máximo 7 horas e meia na minha mão. Então, quer dizer, a bateria é realmente ineficaz nesse aparelho. Fico tentando entender qual o propósito de colocar um processador punk com uma quantidade de memória dessas e uma bateria tão pequena para te deixar na mão, porque realmente ele tem espaço e tem memória para você poder fazer o que você quer, né? Outra coisa que eu gostaria de dizer, na minha opinião, é a seguinte: esse aparelho logo que saiu, o precinho dele era fechado nos 3 e pouco, 3,5, se não me engano. Agora o mais básico, a versão com 128, você encontra aí por 2,5, tá? Sendo que essa versão aqui com 256 e tal, tá beirando os 3 conto. Até um pouquinho mais, até um pouquinho menos. Cara, o som desse aparelho realmente é um som de uma nota de 1 a 10, eu daria uma nota 7. Por quê? Ele não tem grandes agudos, mas ele é alto, cara. E ele tem opção ali de som externo, quando você habilita, ele realmente bomba, né? A Zenwai, acredito que seja a user interface que eles usam aqui, muito cheio de opções para você poder estar turbinando, para você estar otimizando. Tem opção aquela que você faz para mexer só com uma mão e tal, que realmente é legal, só que é óbvio que você tem que estar ligado nas configurações ali, porque conforme ali a resolução, ela fica meia tela, mas aí fica só pro canto. Você tem que mexer nos ajustes ali para poder deixar, ao menos na parte de baixo ou na parte de cima, toda a telinha, senão fica só pro canto, fica estranho. O cara estranha um pouco, mas isso é questão de usabilidade, tá? Realmente a user interface dos caras é boa. Não peguei grandes bugs de user interface, tá? Mas assim, ó, a única coisa que eu tenho para dizer é que o aparelho esquenta e ele é uma bomba mesmo. Ele é um aparelho rápido. Ele te dá o que tu precisa em termos de rendimento e ao mesmo tempo te deixa na mão por causa da bateria, tá? Tem um botãozinho de outra cor aqui, achei meio que desnecessário, né? Você pode colocar alguns atalhos nesse botão, mas achei, sei lá, nada demais, né? A tela é bonita, é uma tela bonita,
Mas o que eu te digo é o seguinte, se você tem um problema de visão, eu não aconselho comprar esse aparelho aqui, cara, porque a tela é pequena e em alguns lugares, né, você vai ter que forçar a vista se a tua visão já não está boa. Então, a galera que já tem um probleminha de visão, já está começando a ficar com a visão fraca, a tela é menor, tá? O cara já está acostumado com umas telas maiores, você estranha mesmo. Mas a resolução da tela é boa, a opção ali de Hz, quando você deixa no automático, ele bebe uma bateria. Quando você passa para 60 Hz, ele libera um pouco mais, aí chegou a quase 8 horas de bateria para mim. Mas quando eu botei no automático, realmente 7 horas, cara, às vezes 7 horas e meia, tá? Mas realmente bebeu uma bateria federal na minha mão, eu senti que ele esquentava. Outro detalhe que eu queria falar para vocês é das câmeras. Sensores da Sony e tal, né? Câmera de 64 megapixels, tem uma grande angular e tal, mas eu vi que o DNA da Asus continua meio que o mesmo. A câmera é boa e te digo, o sensor eu esperava mais, né? Mas a gente já sabe, já comentei inclusive aqui que os tais sensores da Sony realmente às vezes te deixam, né, com aquela expectativa e não é isso tudo. O que aconteceu foi que eu observei que em ambientes com pouca luz ou que existe um contraste de luz, tipo você está contra uma luz ou alguma coisa assim, o aparelho realmente se perde, fica sem foco, fica sem textura. Eu vi que demasiadamente, algumas vezes, a machine learning dele, né, tenta melhorar as cores, quando vê que você está tirando foto de uma planta, uma coisa, né, paisagem, por exemplo. Obviamente que na luz do sol, cara, câmeras excelentes. Mas dá pra ver que o foco desse aparelho não é em câmeras, mas a Asus sempre teve câmeras que te deixavam curioso, né? Então, para quem está querendo um aparelho com puta câmeras, eu vou dizer, numa nota de 1 a 10, eu dei um 7, tá? Eu dei um 7. Eu diria para ti que até o Galaxy S21, que eu peguei esses dias aqui, tem as câmeras melhores. Isso que o Galaxy S21 não te surpreende mais, né? Já surpreendeu alguns modelos da Samsung, mas esse não te surpreende e esse aqui também não me surpreendeu. Ah, mas tu tem um Moto G100? O Moto G100 eu não estou nem falando, né? A nota de 1 a 10 das câmeras do Moto G100 é um 5,5, 6. Esse aqui não dá para dar 7, tá? As câmeras são boazinhas? São, em algumas circunstâncias. Ele aparece uma texturização, aparece um ruído nas imagens, né? Em 4K, eu achei que 4K ele meio que dava uma apanhada para gravar. 8K ferveu, dava para fritar um ovo, né? Mas qual que é a proposta desse aparelho aqui, né? Quando ele saiu, ele estava aí beirando os seus 3,5, né? Realmente a câmera dele é boa, mas poderia ser melhor, né? Esperava-se que fosse melhor. Quanto ao som, realmente o som é bom. Ele leva do 0 a 100 desligado, esse aparelho aqui, 1 hora e 10 minutos para carregar de 0 a 100 desligado. Ligado, ele deve carregar aí com os aplicativos 1 hora e 20, 1 hora e 25. É um carregador de 30 watts. Tem uma câmera, uma caixa, né, que parece ser de um papelão reciclado, né, uma pegada de ecologia e tal. O aparelho não é muito pesado, mas ele é compacto, ele é pequeno, né? A proposta desse aparelho é ele ser pequeno. Fiquei perguntando para mim, cara, cadê o flip daqui? O flip foi para outro, o flip sumiu daqui. Mas eu acho que daí a proposta seria de baratear, afinal não tem um mecanismo ali e tal, mas não foi tanto, né? Eu acho que esse aparelho podia ter saído mais barato. Posso te dizer que ele grava em 8K, a traseira grava em 8K, mas aí você se prepara para fritar um ovo e para comer uma bateria federal, né? E a câmera frontal aqui vai em 4K tranquilamente, né? Isso aí realmente é um mérito, entre aspas, porque as câmeras te deixam um pouco, tem estabilização ótica e tal, mas te deixa um pouco, vamos dizer, frustrado, né? Mas o som dele realmente não tem grandes graves, mas é um som alto, cara, quando você bota ambiente externo ali, né? O que eu posso te dizer é que o aparelho é rápido, o aparelho tem desempenho, né? Mas peca na bateria, peca no tamanho da tela. Por quê? Porque se você tem muita memória, se você tem um bom processador,
você quer ter uma usabilidade maior e você quer ter uma tela para poder de repente jogar, né? Já que ele tem 120 Hz. Essa tela eu acho pequena, mas talvez seja a proposta do aparelho, não sei. Mas quanto à aparência, olha só, teve gente que disse que falou que esse aparelho aqui tem uma aparência bonita, né? Eu te diria que não achei. Por quê? Porque ele é pequeno, porque ele tem uma aparência, esse preto fosco aqui, com essas duas câmeras aqui atrás, basicão, e dá a impressão de ser mais um aparelhinho que você pagou aí 1.000, 1.500. Talvez aqui pro Brasil seja uma pegada boa, porque daí não chama tanta atenção, né? E ele vem com uma capinha. Teve gente que disse, nossa, que capa incrível. Eu vou te dizer que eu achei essa capa mais tosca ainda, quer dizer, eu ficaria pensando, será que valeria pagar o preço que estão pedindo nesse aparelho, por um aparelho que não chama tanto atenção, nem tem um design tão incrível? É de se pensar, além do mais, porque a gaveta de cartão dele só aceita 2 chips, não aceita cartão de memória. Fora isso, ele também não tem, como é que eu vou te dizer, ele também não tem aquela pegada, aquela de um aparelho maior. Você espera um aparelho maior e vê esse aparelho pequeno que te deixa um pouco frustrado. O que eu posso te dizer? O que eu posso te dizer é que, bom, não tem uma grande câmera, tem um som razoável, se o foco dele é som, e uma bateria que te deixa engatado, tá? Um superprocessador, uma quantidade de memória boa, isso realmente não tem o que dizer. E a opção da user interface da ASUS, que você pode estar mexendo, fazendo e acontecendo para turbinar o bichinho, né? A memória é uma DDR5, pelo que eu vi, né? E a opção 120 Hz bebe uma bateria federal. Quando você usa o 8K, aí perdeu o aparelho mesmo, que aí ele frita um ovo, né? Eu no dia a dia senti falta do meu Moto G100 porque a bateria durava umas 11 horas, 12 comigo. Esse aparelho aqui não chegou a 8. Tá? E realmente esquenta mesmo, cara. Quando você vai editar um vídeo, você vai fazer uma coisa, usar a câmera, realmente ele esquenta federal. O carregador de 30 watts com essa bateria aí, não é um carregador punk que carrega muito rápido, perto do OnePlus, que carrega 35, 40 minutos, carrega quase que completo, né? Carrega completo, mas não vai estourar a tua bateria tão rapidamente. Mas a bateria de 4.000 mAh foi de muito mau gosto, tá? Então eu diria que o quesito aparência dele me deixou a desejar. Não gostei, não achei legal, não achei muito bonito não. A tela realmente te chama a atenção, a tela tem uma qualidade boa, mas é pequena. Se você tiver problema de visão, você vai realmente estar forçando o olho para enxergar as coisas aqui, porque fica pequenininho, né? O pessoal de mais idade teria problemas com esse aparelho. O software de câmera é bom, tem várias opções ali que você pode turbinar, você pode otimizar, mas eu esperava um pouquinho mais das câmeras. Sei lá se é impressão minha, sempre espero demais das câmeras e aí vejo que as câmeras da ASUS sempre deixam aquele ruído em ambientes com pouca luz ou no ambiente que você está com a luz oposta, né? Então, sei lá se é impressão minha, mas é isso aí. O fato da bateria me deixar na mão várias vezes, eu tenho que estar carregando, e ele não carregar tão rápido assim, me deixou meio frustrado, porque algumas vezes eu precisava fazer uma edição, fazer alguma coisa, e o aparelho ainda estava carregando, tá? Vamos lá. E outro detalhe que eu vi, é que ele não vem com fone de ouvido. Você espera, ao menos, que o aparelho venha, porque ele tem entrada aqui, né? Você espera que ele venha com fone de ouvido e o aparelho não vem. Mais um pecadinho que eu acho que, né, podia ter vindo. Outro detalhe que eu achei desagradável, o leitor de cartão é aqui embaixo. Todo você está acostumado com o leitor de cartão em cima ou na lateral, esse é aqui embaixo. Então eu não gostei também, né? Não sei, questão de opinião. Eu achei
Por quê? Porque quando você vai tirar o leitor de cartão, ele tem um outro furo aqui que é do microfone. Vai ter gente confundindo e enfiando coisas aqui na saída do microfone inferior, né? Só a minha opinião, isso aí realmente vai dar confusão, a galera vai achar que sai ali e não sai, é do outro lado, mas pode dar confusão, ok? Outro detalhe que eu gostaria de dizer para vocês, né, é que o som ele é estéreo, tem um som estéreo razoavelmente bom. Quando você tampa aqui embaixo, o de cima é fraquinho, mas ainda compensa. Mas essa tela aqui, o sensor de digital é na tela, ok? Então você se prepare que se você conseguir quebrar essa tela aqui vai ser no mínimo de 40% a 50% o valor do aparelho. Então não pense em quebrar essa tela, ok? Coloque uma película de hidrogel, alguma coisa, porque realmente... E essa própria capinha aqui não te dá uma proteção completa não. Você pode ver que aqui desse lado de cá, ó, ela não vem por causa dos botões. E aqui você pode bater e quebrar, acabar quebrando a tela nesse canto de cá. No outro você tem proteção, mas nesse de cá, eu achei que essa capinha nada aqui a mesma coisa, né? Só uma questão de veio de brinde. Mas logo você tem que comprar uma capinha anti-choque e uma película provavelmente de hidrogel. Eu colocaria uma película de hidrogel tranquilamente. Outro detalhe que eu vi que hoje eu prezo, porque eu botei uma película de hidrogel de privacidade no meu Moto G100, é que se você chega do lado, você enxerga. Quem estiver do teu lado a 1,5 m de ti com um ângulo, vai enxergar tudo que você está olhando, né? Às vezes você está vendo alguma coisa desagradável no lugar público, não sei. Eu já acho que a película de hidrogel fez eu pensar bem a respeito, porque daí você está vendo uma coisa, só quem está na frente do celular vê, quem está do lado já não enxerga. E essa tela aqui não, essa tela aqui você pega o ângulo, o maior ângulo possível, você está vendo o que está rolando. Só uma questão de opinião, né? Mas o cara que pegar esse aparelho, se quebrar a tela, venda o rim para comprar, né? Porque leitor de digital com tela AMOLED é realmente... Não sei porque um aparelho desse tem um toque de 120 Hz para alta velocidade, porque parece que a proposta dele não é jogo, porque ele não tem bateria, né? Ele tinha que ter uma bateria melhor para daí ter uma proposta de jogo. Então para mim ele podia ter 60 Hz, para mim estaria bom. Mas a gente sabe que isso influi na velocidade do aparelho, então eu deixei automático ali. Enquanto estava automático ele voava mesmo. Mas quando eu passei para 60 senti um leve, mas pouca coisa, quase que infinitamente. Ok, galera? Bom, essas são as minhas considerações quanto ao Zenfone 8, né? Meio que não entendi qual que foi a proposta, porque o aparelho é pequeno, com uma bateria ruim, não deu para entender, mas vamos lá, tá aí, tá feita a análise. Se eu compraria ele por 2,5, cara, eu esperaria cair um pouco mais. Se cair nos 2 aí tá valendo, porque ele tem um hardware bom, mas a bateria me deixou chocado, né? Me deixou chocado mesmo. É isso aí, valeu, um abraço.